Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já parou para pensar o que aconteceria se o presidente do nosso país governasse por causa de uma profecia? E se as leis afetassem milhões de pessoas, fossem moldadas não pela razão política, mas pela fé e de um, exatamente, único grupo religioso? Neste vídeo vamos falar sobre um dos pilares mais importantes da democracia e muitas vezes ignorados. A democracia moderna, ela se baseia na divisão entre Estado e religião. E essa divisão ela não é muito bem clara no nosso país, não no nosso país, mas no resto do mundo. E a religião ela tem sido usada de maneira a manipular as massas. E a gente vai ver algumas coisas nesse vídeo, e os artigos, como sempre, estão na descrição. Durante séculos, reis e imperadores afirmavam que governavam em nome de Deus. Na Europa medieval, o Papa coroava os reis e os reis nomeavam os bispos. A religião legitimava o poder, questionava o rei e era questionada pela fé. Mas isso teve preços e muito caro. As perseguições, guerras santas, tribunais de inquisição e um povo sempre à mercê das decisões sagradas e muitas vezes cruéis. Isso aconteceu, isso ficou na história. E me parece que isso é um assunto tão novo, tão recorrente. A Guerra dos 30 anos, de 1618 a 1648, um dos conflitos mais destruidores da Europa, começou com uma disputa religiosa entre católicos e protestantes. Resultado: milhões de mortos. E a construção da fé e da política não deveriam caminhar lado a lado. Hoje a gente vê muito discursos políticos se comparando a profetas, a personagens de uma religião ou de outra religião. Isso está preocupando pesquisadores. E por quê? Porque a gente já viu isso muito no passado, né? Pensadores como Voltaire e Russell começaram a defender a ideia de que a fé deveria ser livre e que o Estado deveria ser para todos, não apenas para uma certa religião ou um credo. Nos Estados Unidos, a primeira emenda da Constituição de 1791 proíbe a criação de uma religião oficial. E o que é isso? É o Estado laico, né? Na França, a Revolução de 1789 derrubou o poder da Igreja Católica sobre o Estado. Isso foi um ponto fundamental no crescimento da humanidade. A religião, hoje, nós temos diversas religiões. E cada religião, ela tem o seu caminho a chegar em Deus, chegar no objetivo da religião. Eu vou ver se eu consigo explicar para você. Eu vou comprar pão todo dia de manhã, perfeito? Eu vou a pé. Então eu vou a pé, eu consigo passar aqui perto de casa, tem uma reserva ambiental, eu passo pela reserva, eu vejo os pássaros, tem um casal de água que eu vejo ele construindo um ninho, tem macacos aqui na reserva, então às vezes eu dou banana para eles. Então, eu tenho esse caminho e chego na padaria. Meu vizinho, ele vai de bicicleta, ele vai pela rua e chega na padaria. O outro vizinho vai de carro, vai escutando música. Você entendeu que cada religião tem o seu caminho para chegar até Deus. Cada pessoa tem o direito de poder escolher qual religião quer. O problema é que as religiões estão sendo usadas para manipular votos, para manipular povo, para ditar leis, não no nosso país, mas também não só no nosso país, mas também em outros países do mundo. Isso é muito comum. Até mesmo chegar ao ponto de religiões serem ao governo, como no Irã. Então, isso é preocupante. A religião e o governo têm que andar lado a lado, não juntos, certo?
Então, aí nasceu ali alguns princípios do Estado laico, né? O governo não impõe religião, a igreja não impõe leis e a fé é livre, mas não é lei. Então, fique isso bem claro. O Brasil foi um império católico até 1889. A separação formal entre igreja e Estado só veio com a proclamação da República. Mas o Estado laico brasileiro é peculiar e a gente vai entrar em alguns detalhes. Ainda tem crucifixo em tribunais, tem crucifixo em assembleias legislativas do Estado de São Paulo, tem religião nas escolas públicas, candidato que fazem campanhas dentro de igreja. Temos a bancada da igreja evangélica no Congresso, ou a bancada da Bíblia. Influências. O que eu estou dizendo aqui é que assim, o candidato, o político, ele pode ser de qualquer religião. A partir do momento que esses políticos se reúnem para formar leis que tenham como objetivo trazer características da religião dele para o Estado e transformá-las em lei, aí começa o perigo. Vamos supor que na sua religião não é admissível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas é sua religião. Isso não pode ser uma lei para o país. Uma coisa é a sua religião e como as pessoas de dentro dessa religião são aceitas. Outra coisa é como o país trata as pessoas. E não pode ser igual. A religião tem seus dogmas, a religião tem seus costumes, a religião tem seus preconceitos. O país não tem. O país tem que ter leis para todas as pessoas do país, independente se elas são religiosas ou não. E isso tudo, né, leva à influência de projetos de leis, de projetos de educação. Quantas vezes você não já ouviu projetos de leis que têm como muito mais base a religião do que projetos de pesquisas científicas sobre educadores, sobre tudo mais. Os projetos de lei levam em conta o costume, a tradição das religiões, do que realmente a ciência na educação das crianças. E acaba virando uma conversa que não tem como ser ganhada, porque se você vai discutir com uma religião, com pessoas religiosas, não, você não vai ganhar, nenhum político, nenhuma sociedade vai ganhar discurso de uma religião, porque é fé das pessoas. Você não vai conseguir ir contra a fé das pessoas, mas você pode, sim, através de leis corretamente formuladas, mostrar como é o mundo para as pessoas. E dentro da religião, ela pode agir de uma forma, com os costumes e tudo mais dela, mas fora não, fora tem que cumprir as leis. A mistura entre religião e política não fortalece a fé, ela instrumentaliza tudo isso. Nos Estados Unidos, o movimento de direita cristã moldou políticas públicas. Na Índia, o nacionalismo hindu marginalizou muçulmanos. No Irã, o Estado é teocrático, o Estado é controlado por um religioso. E isso acarreta em diversos crimes, porque você exclui qualquer outra pessoa que não tenha a mesma religião da sociedade. Penaliza, transforma isso como lei, e isso acaba afetando a população. Bom, aqui, por que eu estou entrando nesse assunto? Porque a ideia é evoluir. Não retroagir ao século XIX, ao século XVIII, onde as mulheres não podiam estudar porque elas tinham os papéis delas na sociedade. Não, isso está acabando. E com isso, temos que dividir a religião e o Estado. Não estou dizendo que a religião é ruim. Eu estou dizendo que a religião tem o papel dela fora da política, fora das construções das leis para o país. Os costumes, as doutrinas religiosas são importantíssimas. Cada um tem o direito de escolher a religião que quiser. E até mesmo tem o direito de não ter religião. Porém, as leis feitas para todos no país não podem ter bases religiosas, não podem ter dogmas religiosos. Porque aí a gente está retroagindo. E a outra
característica disso tudo, né? A manipulação eleitoral pela religião no Ocidente vem crescendo demais. Fenômenos perigosos e se espalham pelo mundo ocidental. O político se apresenta como salvador. Vou voltar aqui a dizer. Se você acha que qualquer político unilateralmente é o salvador do país, você está errado. Completamente errado. Não existe um político salvador. Existe uma construção de país que leva tempo e esse tempo vai maturando. Então, a primeira coisa que você tem que entender, não existe político salvador, porque se fosse fácil, qualquer imbecil faria. Isso leva tempo e leva entendimento da sociedade. Mais um ponto. Quando você traz a religião e o político se compara a um salvador, ou se compara a um messias, ou se compara a qualquer figura religiosa de qualquer religião, ele não está ali defendendo a religião. Sinto lhe dizer, ele está ali defendendo o ganha-pão dele e ele vai usar qualquer religião que o dê voto. Se a religião não desse voto nenhum, o político não ia se comparar com nenhum messias. Ponto. Aprendam. Se você quiser se deixar manipular, aí é um problema seu, uma escolha sua. Mas eu quero que você entenda que ele está ali para usar a religião, para pegar voto e te manipular. É isso. É usar um discurso religioso para manipular as massas. Nos Estados Unidos, Donald Trump foi chamado de o escolhido por lideranças evangélicas de lá. No Brasil, Jair Bolsonaro foi comparado a Davi, Moisés e até Jesus. Ah, Jesus! Por seus apoiadores religiosos. Essa comparação não são inocentes, tá? São estratégias calculadas para mobilizar o eleitorado religioso, fechar os olhos do povo e transformar a fé como voto. A religião vira cabo eleitoral. Pior, ao impor seus valores como verdade absoluta, esses políticos anulam a diversidade. A partir do momento que uma religião elege... Aqui no Brasil teve muito na década de 80, né? Irmão é uma política normal nas igrejas evangélicas, irmão vota em irmão. Eu entendo, eu apoio, porém, você tem que entender que a partir do momento que um evangélico, um cristão, um muçulmano, um ateu, independente da sua linha de fé, vira um deputado, um senador, um presidente, enfim, qualquer cargo público, ele pode ter sua fé, mas ele não pode obrigar ou impor a sua fé através de leis para o país. E também não pode, ele também tem que entender, lembrando, é uma pessoa instruída, não é um mero acaso que o cara vira deputado, senador. É uma pessoa instruída, ele também tem que entender que a partir do momento que ele está lá, ele não pode transformar um discurso religioso numa verdade absoluta e proibir ou deixar de passar leis que beneficiam a população porque ele acha que a religião dele, o costume é diferente ou o que ali é instruído é diferente, então pro resto do país não pode acontecer, isso está errado. E outra coisa, isso é o oposto da liberdade religiosa. Isso é a coerção espiritual. Como mostraram diversos estudos, a instrumentalização da fé gera exclusão, aumenta o ódio contra minorias religiosas e fortalece líderes autoritários e autocráticos. É exatamente isso que acontece, apesar de que de um tempo para cá, religiões de descendências africanas elas estão já mais consolidadas, estão com seus espaços fortes, porém ainda são muito discriminados, ainda são muito atacados por outras religiões.
Isso acaba com que nós, como sociedade, não conseguimos evoluir. Se você continua com preconceito sobre religiões pequenas ou religiões de descendência africana, se você continua achando que políticos devem ser comparados com personagens religiosos, acaba que a religião volta ao centro da discussão política e a sociedade como um todo acaba perdendo a discussão real, que é a discussão dos problemas sociais, a discussão do gasto público, a discussão de como a sociedade vai evoluir, enquanto a gente continua, parece que continua ainda na discussão do século XIX, do século XVIII. Aqui a gente já tem um vídeo só sobre a evolução de como a Europa e os países colonizadores, Portugal e Espanha, fizeram esse tipo de divisão aqui. E aqui ainda volta isso, né? Os riscos que nós corremos com essa discussão pequena, porque no fundo, você se comparar a personagens bíblicos, os políticos se compararem a personagens bíblicos ou personagens religiosos independente da religião, nada mais é do que um jeito de manipular a massa. Com esse tipo de discussão, nós deixamos de evoluir em discussões mais sérias. E aí, com isso tudo, nós continuamos no século XIX, no século XVIII, discutindo a religião e a política. Não, a gente já passou disso, o Estado é laico. As políticas religiosas são da religião e as políticas públicas são do Estado. São coisas separadas, certo? E sem um manipular o outro, são instituições separadas. A religião perde seu caráter espiritual e vira braço ideológico. Esse é um risco e é o que está acontecendo. O Estado deixa de ser neutro e começa a privilegiar uns perseguindo outros. A gente tem casos aqui no Brasil de passaportes diplomáticos para bispos de igrejas pentecostais. É o caminho? Precisa? Os problemas são realmente fundamentalmente esses ou são mais holofotes jogados a discussão sem fim que não vão chegar a conclusões benéficas para a sociedade independente da sua religião nenhuma. Essas discussões sem fins ideológicas consomem muito tempo, só que na prática não chegam a resoluções nenhuma. As minorias religiosas ou sem religião são silenciadas. E sim, no Brasil específico, o povo é religioso, mas existem pessoas sem religião no Estado. E essas pessoas, no mínimo, precisam ser ouvidas. No mínimo, precisam ser levadas em consideração. E mais, essa função alimenta autoritarismo. Nós já temos casos comprovados de pessoas se denominando profetas e, enfim, todos os tipos de analogia à religião e personagens religiosos, e no final das contas nada mais queria do que dar um golpe no país. Aí você vai falar, não tem nada a ver. Historicamente, sim. O político que quer a religião muito perto dele como base para garantir o seu plano de governo, na verdade ele quer essa população para garantir a sua longevidade e a sua autocracia nos diversos ramos históricos. Isso é comum. Os reis, o Irã, então os reis, como nós falamos lá no começo, quem determinava quem era rei? A religião. Aí o rei era o enviado de Deus, então quem nomeava os bispos? O rei. Então a religião, que na época era o catolicismo, dava o poder ao rei, o rei governava em nome de Deus. Então isso é bem comum nas ditaduras, nas teocracias. Então é um ponto que tem que ser visto. Aqui no Brasil, ainda mais com o passar do tempo, que você vê
líderes de religiões frequentemente em cima de falantes políticos, de carros de som, de trio elétrico em discursos políticos. A religião e a política, elas devem mesmo estar tão próximas ou realmente cada um fique no seu lugar, porque o Estado é laico. O Estado laico significa que o Estado é para todos, inclusive para quem não tem religião. Defender o Estado laico não é ser contra a religião, que fique bem claro. A liberdade tem que ser para todos. Significa garantir que nenhuma fé será imposta. É permitir que o Estado seguir por ciência, por justiça, em interesses públicos, não por interesses religiosos que mudam com o tempo, porque depende do religioso ou depende da religião, as coisas mudam. Religião deve ser livre, política deve ser justa. E quando mistura essas duas formas, podemos produzir o caos. E a separação entre Estado e religião não é um luxo intelectual, é um princípio de liberdade. Como disse o teólogo americano Robert Williams no século XVII, a fornalha onde religião e poder se juntam é onde a liberdade morre. Se você acredita na liberdade, na religião e na democracia, depende do Estado laico. Bom, essa é a ideia desse vídeo. É um pouco de alerta, um pouco de reflexão, para a gente lembrar que o Estado e a religião, os dois, têm que fazer o bem. A diferença é que o Estado tem que ser justo e a religião tem que ser livre, independente da sua religião e da qual é o que você acredita. Você tem que ser livre dentro da sua religião. E de todas as religiões tem que ser livre. E o Estado tem que ser justo. O Estado tem que ser justo para quem é de todas as religiões, para quem não tem religiões, para todos os credos e para todas as pessoas que moram num país. E a partir do momento que um político, de um jeito ou de outro, compara a figuras religiosas, independente da religião, esse político ele não está defendendo a religião. Ele está manipulando e usando a religião, as religiões, como cabo eleitoral, para pedir voto, para conter ou para disseminar as suas propostas que não são para todas as pessoas que moram no país, ou simplesmente para, como nós já vimos milhares ou milhões de vezes na história, usa a religião para tentar dominar um país e fazer com que aquele país siga suas ordens por ser a pessoa religiosa mais importante de uma determinada religião, e a partir do momento disso, as outras religiões que não fazem parte do que ele acredita acabam sendo excluídos, mortos ou até mesmo expulsos de um território. E isso você só consegue ver facilmente hoje ainda, por incrível que pareça, que o Irã é uma desses exemplos. Ou você é da religião deles, ou você não é do país. Você é expulso do país ou até mesmo sumido. Muito obrigado, você ficou até aqui, deixa o like, deixa o comentário, e é isso, valeu!